Olá pessoal, hoje nós temos um bolo de chocolate com recheio de chocolate cremoso. O bolo vai ser azul, então a pré-camada eu estou fazendo em azul. Coloco o chantilly bem fininho, cubro todos os furinhos para que não atrapalhe nossa cobertura, tá? Eu tinha feito um outro chantilly, mas não deu ponto, então eu refiz. E esse daí é o ponto, que é a cor, tá? Eu tô usando um azul e o azul jeans. Então a pré-camada foi um tonzinho diferente de azul. E agora eu vou cobrir o bolo com um outro tom de azul, como vocês estão vendo aí. Coloco no saco de confeitar e vou colocar no bolo. Sempre lembrando que tem que estar bem juntinho da outra para que evite que surjam bolhas na nossa cobertura, tá? E aí não vai ficar um trabalho legal. Então eu vou aplicando no bolo todo o chantilly. E lembrando que a última camadinha bem em cima da quina é bom sempre tá feita certinha para que a quina fique perfeita, o melhor possível, né? Então depois coloquei todo o chantilly no bolo, vou colocar um pouquinho na parte de cima e vou começar a alisar pela parte de cima, tá? Aí eu pego minha espátula, essa de bolo mesmo, que eu gosto de passar em cima. Aliso a parte de cima, para que o excesso de chantilly vá para as laterais. E aí se tem alguma bolinha, algum lugarzinho faltando, eu já coloco o chantilly também. E tento deixar liso o mais possível, né? A quantidade que você conseguir alisar é melhor. Passo na lateral também para tirar um pouquinho do excesso. E já vejo onde tá faltando chantilly, que vai faltar na hora de alisar, e já coloco também. E já vou colocando todo o chantilly onde eu vejo que tá faltando. Aí eu venho com a espátula reta em 90 graus e começo a alisar o meu bolo. E aí passo a primeira vez, surgiu uma bolinha ali, eu estouro, coloco chantilly, coloco onde faltou, vou colocando, arrumando e tentando alisar para que fique certinho, tá? Aí ainda coloco mais, ainda não tá a quantidade suficiente de chantilly e vou colocando. Esse bolo ele vai ter um topper, tá? Então eu vou vir na lateral com uma espátula de textura, bem simples. E ó, surgiu mais umas bolhas ali, eu estourei. E coloquei, eu tenho que repor o chantilly na hora que você estoura a bolha, para que fique certinha a cobertura, tá? Agora, ó, venho com a espátula, perdão, eu tiro o excesso de cima, tá? Antes de passar a espátula de textura, dou uma acertadinha ali em cima, mas ainda não estou fazendo as quinas, tá? Então eu dou uma alisadinha em cima. Tiro o excesso. E aí descer um pouquinho o chantilly. Ó, nessa parte aí ele desce para lateral de novo. Então eu vou passar novamente a espátula reta na lateral para acertar a lateral. O ponto do chantilly não estava perfeito, então eu tive um pouquinho de dificuldade aí, ó, na parte de cima. Criou bastante bolinhas e eu não consegui alisar o suficiente. Mas eu vou fazer o aspiral em cima, então não vai ter problema. Mas foi bem chatinho de alisar esse bolo, hein, nesse dia. Eu troquei a marca do chantilly e nesse dia não ficou legal a textura dele, não. Ó, eu tirei, tô tirando de novo o excesso da quina para não atrapalhar depois na hora de finalizar. Tem uma bolinha ali que toda hora ela aparece.
Mas vamos lá. Agora eu venho com a espátula de textura. A espátula eu comprei no Mercado Livre, não tem numeração, tá? Lá no Mercado Livre você acha várias espátulas de vários fornecedores, tá? Aí você passa a espátula até que fique bem marcada a textura. Ali tá faltando um pouquinho de chantilly, coloquei um pouquinho para que a textura fique certinha. E vou passando a espátula. Limpa a espátula de textura, tira todo o excesso, senão ela não marca certinho a textura no bolo. Agora ela ficou certinha. E agora eu venho fazendo as quinas. Sempre tenho um Perflex úmido, tá? E aí, esse dia, como não, o ponto do chantilly não ficou bom, eu resolvi usar um pouquinho de água morna também para poder acertar a parte de cima, tá? Então, eu passo a espátula, tiro o excesso na outra espátula e limpo no Perflex. Aí, molho na água morna e seco a espátula para passar, tá? E vou fazendo toda a quina, assim. Até que fique lisinha, né? O suficiente para que fique uma decoração bonita, tá? Mas sempre tenha um Perflex úmido e vá limpando essa espátula para não ficar cheia e aí de chantilly, e aí você não consegue acertar a parte de cima, tá? Aí eu tô passando a espátula, como ela tá morna, né? Tô tentando acertar aí a parte de cima. Com ela morninha. Agora eu venho com a espátula menor e vou fazer o aspiral, tá? Não precisava deixar tão lisinho por causa do aspiral, mas eu gosto que fique bem lisinho, sim, antes de fazer o aspiral. E aí tá nosso bolo com a textura já, com a aspiral. E agora eu envolvo a espátula pequenininha no Perflex úmido para fazer a limpeza do prato, tá? Sempre que você finaliza, não demore muito para fazer a limpeza, porque esse chantilly começa a secar. Aí fica difícil de limpar, tá? E a gente tem que entregar para o cliente sempre um trabalho com um bom acabamento. E um dos acabamentos é o prato limpinho, tá? Não esqueçam nunca de limpar o prato. E aí eu vou jogar um pouquinho de glitter nesse bolo, só para dar um brilho. Então eu pego a minha bombinha, tá? O glitter perolado, minto, fruta cor. E aí eu pego a bombinha sem o caninho e uso ela de cabeça para baixo. E aí você vai borrifando e sempre mexendo a mão com essa bombinha para que não acumule num lugar só, tá? Vai virando bolo, vai mexendo a bombinha, e aí às vezes eu dou uma batidinha para que o glitter vá no lugar certinho ali, e aí põe na parte de cima também, tá? Então na lateral e na parte de cima eu coloquei o glitter, tá? E agora eu vou colocar o topper e já mostro para vocês. Esse é o nosso bolo finalizado, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Obrigada, deixe seu like.